Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Que Jesus abençoe você, o seu lar, a sua família. Jesus abençoe a todos, a você que está nessa live, a você que vai assistir depois, não importa. Todo o seu lar, toda a sua vida, todos aqueles que você ama, sejam todos muito abençoados. Então vamos ver o que a Joana nos traz nessa noite, que é muito interessante, é muito importante para nós. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 129. Ainda é tempo de recompores uma situação infeliz que está ficando para trás. Enquanto estás no caminho com o outro, há oportunidade para refazer e corrigir. Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é teu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Saneia-te com a disposição superior de não conservar lixo emocional, buscando todo aquele com quem não foste feliz, a fim de retificar a situação. Eu falei para vocês, era uma lição muito importante para todos nós. Nós encarnamos para aprender, para evoluir, para darmos passos em nossa trajetória evolutiva. Então, é normal, natural, que venhamos para a matéria com disposições gerais. Que disposições são essas? De pensamentos, atitudes, disposições de contato com outros seres, outras pessoas que foram objeto no passado, foram personagens do nosso passado, no qual nós tivemos alguma forma de interação, ou boa ou ruim. Então, toda hora, o tempo todo, nós estamos trocando essas informações. Somado a isso, durante esse período que nós estamos na matéria dessa encarnação, dadas essas tendências que nós trouxemos, do mundo espiritual, das vidas passadas, nós também cometemos muitos erros. Por quê? A gente já vinha com um determinado pensamento, uma determinada disposição, e às vezes os ensinamentos novos ainda não encontraram uma sede boa, ainda não se solidificaram dentro de nós. A Joana nos chama a atenção para que todos nós, eu estou um pouco incomodado, todos nós, quando caminhamos na matéria, temos que estar atentos. Atentos a quê? Atentos à forma como nós encaramos o mundo, como nós nos dispomos em relação às situações e às pessoas. Eu sei que eu tenho sido repetitivo, eu tenho falado demais disso, mas é o cerne da questão. Olha o que ela traz aqui, que ainda é tempo para nos reconciliarmos com aquele irmão que nós provocamos uma situação difícil. Eu sei que, a mais das vezes, não somos nós que provocamos. Ah, mas eu só respondi ao que ele perguntou. Ah, mas eu só dei a minha opinião e ele se invocou. Lembre-se que todas as pessoas são diferentes. Algumas que não geram problema nenhum para nós são aquelas que compreendem o mundo de uma maneira mais elástica, mais dinâmica, e são pessoas tranquilas, ou pelo menos pessoas menos difíceis de se viver.
Mas tem aquelas que, talvez parecidas conosco, cobrem do mundo ou cobrem das pessoas um pouco mais. São um pouco mais exigentes. E eu já conversei aqui algumas vezes. Às vezes nós provocamos as pessoas inconscientemente. Até pelo fato de nós existirmos, para a pessoa já é um incômodo. Ainda mais aquelas que têm necessidade de conviver conosco boa parte do tempo. Então, é aquele momento de olhar para dentro de si e de até falar para si mesmo, olha, eu não fiz nada. Mas será que não tem algo que eu possa fazer para minimizar essa situação? Ou até procurar a pessoa, mas eu gostaria de entender o que aconteceu. Então, a pessoa fala assim, não, você é chato, você é isso, você é aquilo. E a vontade da gente dizer, mas quem é você? Mas não dizer para a pessoa, então você me perdoa, você me desculpa. É o famoso pedir perdão por estar certo. Se quiser entender assim. Mas lembre-se que aquela pessoa não está com o mesmo tipo de entendimento que o seu. E não podemos cobrar dela coisas diferentes. Então, o que acontece? Nós acabamos magoando, ferindo, atrapalhando, acabamos gerando conflitos. Se não sanarmos nessa vida, o que acontece? Carregamos para outra. Esses mesmos que nos provocam hoje, talvez sejam aqueles que nós provocamos em outras vidas e vêm agora para nos ensinar a mesma coisa. Deus não pune, Deus não castiga. Não é castigo de Deus, não é nada disso. É um aprendizado. Fez algo. A Joana foi bem claro, fez algo. Ou muitas... Eu falo que nós estamos chegando a um ponto, nós que eu digo, aqueles que já deram aquele passo, já estão dentro da doutrina, já estão compreendendo as coisas. Todos nós que demos aquele grande passo de buscar ser melhores. Acabei enrolando e atrapalhando o pensamento. Todos nós que já demos esse grande passo de entendermos que o jeito que estava não estava muito bom, temos que ser melhores pessoas, viver de uma maneira melhor, nós já vamos entender um pouquinho mais além e pedir desculpas e até mesmo, como eu falei, pedir desculpas está certo. Não fiz nada de errado. Ah, mas eu estou me humilhando. Não é uma humilhação. Você está buscando não deixar um problema se acumular. Ah, mas eu já pedi perdão e a pessoa não aceita. Você já fez a sua parte. Também não fique incomodado, esperando que a pessoa... Ah, não, já que eu pedi perdão, agora a pessoa vai... A pessoa tem todo o direito de não perdoar. A pessoa tem todo o direito de não aceitar. A pessoa tem todo o direito de não acreditar no seu perdão. Não adianta bater de ombro e falar assim, ah, então vá procurar o outro. Não. A gente coloca a pessoa, então, fica à vontade, o que você puder fazer para te ajudar, eu estarei à disposição. E segue a tua vida. Porém, se a gente fica aguardando, aí é aquela pior parte, quando alguém nos magoou, a gente fica aguardando aquela mágoa da pessoa, aquela raiva, porque a pessoa nos fez algo errado e nós reclamamos e a pessoa não se perdoou, a gente está tomando um exemplo bem grosseiro, a mesma coisa que a gente estivesse tomando veneno. A gente está se intoxicando.
Não é aquele veneno que mata, não, mas aquele veneno que é algo ruim para dentro de nós. Nós ficamos nos intoxicando. Quando nós perdoamos, quando nós dizemos para a pessoa, olha, me perdoa, não sei o quê, é como se nós estivéssemos pagando uma promissória. Nós estamos quitando aquele débito. Mas é um perdão verdadeiro. Não adianta falar assim, pedir perdão está resolvido. Calma. É você entender que você fez errado. Talvez, como eu falei, pedir perdão por estar certo. Você estava certo, a razão é sua, mas você perdeu a sua razão por ter discutido, você perdeu a sua razão por não ter colocado de uma maneira menos conturbada. Então você pede à pessoa perdão. Olha, você me perdoa, não me comportei da forma que deveria me comportar, não me contive, desculpa ter extrapolado, foi sem querer, e aí por diante. Tem que ser convicto daquele perdão. E aí, nessa situação, a gente busca todos os modos para poder sanar aquele problema, a gente assina. A gente assina, não, a gente quita aquele débito. Se a pessoa quiser manter aquela mágoa, aquela raiva, aí é com ela. Lembra? É com ela. Ela leva aquilo com ela e não nos atinge mais. Porque nós pedimos o perdão, sabemos que estamos em débito, que o perdão é apenas o reconhecimento do erro. Então, a gente reconhece que errou, reconhece que não lidamos bem com a situação, não entendemos bem. Então, aquela situação pode ser resolvida. Se a pessoa não quiser resolver, não resolva, ela continue com o problema e nós seguimos em frente. São os dois lados da mesma moeda. Não adianta dizer que quando eu peço perdão, eu estou pedindo sinceramente, mas quando a pessoa pede, não, ela é enganadora. Não pense assim. Não leve para esse lado. Entenda sempre que cada um de nós, batendo nessa tecla, né? Cada um de nós é capaz de dar somente aquilo que tem. Não aguarde demais do outro que não tem a capacidade de fazer. É aquilo que eu comentei. Nós que já adentramos a esse rumo novo, eu sei que muitos de nós ainda, eu me incluo, obviamente, que não temos ainda a condição de compreender profundamente todos os erros que nós cometemos. Mas aqueles que nós já entendemos, provocamos aquela situação, de novo, talvez não provocamos uma situação de chegar aquilo lá, mas não soubemos lidar com aquilo. Estou enfatizando essa parte. Dirimir esse problema, sanar esse problema, é o que melhor a gente faz, de melhor a gente pode fazer para a nossa vida. Nós vamos ter um monte de problemas durante a nossa vida inteira. A gente vai estar cansado, uma pessoa provoca, a gente explode. O que a gente não pode fazer é incorrer no mesmo erro sempre. Eu já disse que eu sou explosivo, não adianta me provocar que eu explodo. Então, aprenda a ser menos explosivo. Aquele momento fatídico, você estava cansado, não sei o que, você explodiu, não sei o que, você chega para a pessoa, me perdoa, não é assim que tem que ser resolvida a questão. Embora eu até entenda que você não tenha razão no que você esteja falando, mas eu perdi a razão no momento que eu extrapolei. Então, peço desculpas e toco o bonde. Não resolver esses problemas é um capricho nosso. É um capricho do qual é a mesma coisa que a Joana coloca aqui, é a gente fazer a acumulação de lixo. Esse lixo emocional, porque a pessoa está chateada, nós estamos chateados pelaquela situação,
E aquele lixo vai se aglomerando dentro de nós. Como eu falei, né? Aquele veneno, aquele lixo é tóxico. Com o tempo, vai se transformando em rancor, em raiva, em mágoa, em insatisfação. E isso é muito ruim. Busca sempre amenizar. E melhor de tudo é a segunda tarefa ainda mais difícil. Se era difícil reconhecer o erro, pedir perdão, a mais difícil, não errar mais. Pelo menos aquele erro. Tinha um grande filósofo, mestre Oscar, ele falava lá no centro sempre, gente, para que insistir nos mesmos erros se a gente tem tantos erros novos para cometer? Não vamos ficar apegados a esses erros, vamos melhorar nesse para a gente poder experimentar outros. E também ir aprendendo e ir corrigindo. A Jona colocou aqui, sempre teremos problemas, sempre teremos situações chatas, sempre teremos aquela confusão. Mas cabe sim a nós. Por que eu digo a nós? Porque nós que estamos lendo e vendo esse ensinamento, purificar o nosso interior. E a gente só consegue purificar do momento que a gente expurga. E quando é que a gente expurga? Quando a gente quita isso? Quando nós vamos, reconhecemos o erro e pedimos o perdão. Aí a gente se liberta dessa situação e seguimos em frente. De novo, pediu perdão, a pessoa não aceitou? Ótimo. Não tem que ficar de risinho, abraçar. Não, é pedir perdão e encerrar aquela situação. Ah, vai sobrar mágoa da outra pessoa? Não é um problema seu. Ah, a pessoa não quis te perdoar. Não é um problema mais seu. Se você foi sincero, se você reconheceu que naquele momento você passou um pouco do ponto, é aquele momento especial para você. Que possamos ter sempre isso na consciência para evitar esses transtornos do dia a dia, principalmente no seio da família, principalmente no ambiente de trabalho. Que nós tenhamos a capacidade de compreender as situações e não cobrar algo que as pessoas ainda não estão prontas para dar. Que Jesus ilumine, fortaleça e traga uma semana inspiradora para cada um de nós, onde nós buscamos não provocar o erro, mas caso venhamos a provocar, o que vai acontecer, que tenhamos a humildade, a compreensão e o entendimento de pedirmos o perdão e buscar com mais vigor, com mais força, não cometer mais aquele tipo de erro. Que Jesus nos abençoe sempre. Vamos à nossa prece? Querido Mestre Jesus, abençoa-nos sempre com o seu amor, com o seu carinho, com a sua luz, com a sua bondade. Senhor, perdoa-nos, porque ainda não sabemos o que fazemos. Ainda não temos toda a consciência para ver a consequência dos nossos atos. Quando tu dissestes lá naquela cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, o Senhor entendeu que nós não sabíamos naquela época e hoje como os nossos atos se desdobram, como as nossas decisões têm consequências e qual o tamanho dessas consequências. Por isso, peço-vos encarecidamente, Mestre, abençoa-nos, nos dê a intuição que os mentores espirituais, os bons espíritos, me soprem a tranquilidade, me intuam a paciência para que eu não venha a incorrer nessas situações e evite criar
os dissabores da vida. Agradecido, Senhor, sempre pelo vosso amparo, pelo vosso amor, pela vossa ajuda. Sê conosco nessa semana que se inicia, a cada momento, para que possamos vencer todas as provas e dificuldades que são necessárias e que aprendamos com cada uma delas. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.